poder da lua negra, né? E a gente vai falar também nesse vídeo um pouquinho, além do poder da lua negra, o poder da lua escura, com algumas pinceladas sobre Lilith. Se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, ocultista e artista, e aqui eu falo sobre ocultismo e arte em toda a sua gama de assuntos. Então, se você já não é inscrito, se inscreva nesse canal para ficar por dentro de tudo, siga lá nas outras redes sociais, deixa o teu like, deixa o teu dislike, deixa também um comentário que ajuda bastante, eu gosto de coisinhas um pouquinho mais trevosas. E se você tiver alguma dúvida sobre algum vídeo, deixe nos comentários, ok? Os agendamentos, os atendimentos para quem deseja contratar os meus serviços é através do WhatsApp. E acompanhe também o site, porque lá no blog tem bastante coisa legal e eu vou atualizar, né, constantemente nos próximos tempos. A lua negra acontece 3 dias antes da lua nova, ou seja, nos 3 últimos dias da lua minguante. E as qualidades essenciais da lua negra são de mudança e de transformação, que nos permitem atravessar os portais entre as dimensões sutis e aceitar o ciclo do eterno retorno, da morte, do renascimento, do fim e do recomeço. A fase escura da lua permite o descarte de energias desnecessárias e a preparação para um novo despertar com criatividade. O mistério da morte e regeneração pertence às fases escura da lua. As 3 noites sem luz luar equivalem ao fim da vida, e ao reaparecimento do fino crescente lunar na 4ª noite pronuncia o renascimento e um novo começo. Os povos antigos acreditavam que os mortos eram levados pelo véu escuro das deusas da lua negra para o reino subterrâneo da Mãe Terra, onde aguardavam uma regeneração para um novo nascimento. A serpente que se renova ao trocar a sua pele é um símbolo arcaico e sagrado que sintetiza o mistério da morte e do renascimento. O movimento essencial da vida é cíclico e um ritmo lunar presume o padrão recorrente de como a vida surge, alcança a plenitude, definha, decai e morre para reiniciar seu ciclo e renascer eternamente. Em diversas culturas antigas, o período durante a lua negra era reverenciado como sendo sagrado, reservado aos rituais das deusas escuras, às práticas de divinação e a expansão da visão, aos ritos de passagem e cultos ancestrais. Somente com a transição das sociedades lunares e matrifocais para as culturas solares e patriarcais, que a fase escura da lua passou a ser temida como um prenúncio de desgraça, perigos e cataclismas naturais. A sua adoração sendo propícia à prática de magia negra, aos abusos, crimes e vampirizações. É incrível como uma mulher empoderada assusta tanto macho fraco. Voltando aqui. Assim como a própria lua negra, os animais a ela associados, como as serpentes, os gatos, principalmente os nossos gatinhos pretos queridos, né? Os lobos, as corujas, as aranhas e aves de rapina e sapo foram difamados como portadores de malefícios, azares e infortúnios. O verdadeiro significado e o poder sutil da lua negra residem no seu simbolismo de final de um ciclo. Todos os ciclos têm uma fase negra, fato natural na eterna mutação e regeneração da forma, o seu final sendo a transição para a renovação. Ao longo da nossa vida, passamos periodicamente por fases em que prevalecem as energias da lua negra, marcando experiências de dor, perdas, infortúnio, morte e a necessária renovação. Há fases da vida em que devemos nos interiorizar, nos isolar e renovar no acolhimento do silêncio e da escuridão. Essas oportunidades existem não somente nas luas negras, mas também durante o ciclo menstrual, a cada mês, durante os dias quando a lua passa pela 12ª casa no nosso mapa natal, nos retornos de Saturno e no ano em que antecede o retorno de Saturno. Durante os trânsitos das 12ª casa no nosso mapa natal de Júpiter, Saturno, Quirón, Netuno, Urano e Plutão. E durante os eclipses, durante os trânsitos importantes de Plutão e Saturno, nos pontos sensíveis do nosso mapa, durante os trânsitos relevantes, né, em relação à nossa lua negra, a lua escura e os asteroides das deusas escuras, e também após a menopausa. Assim como antes do nosso aniversário, que é associado à fase da lua negra, no nosso ciclo anual, que é chamado de inferno zodiacal. E ao resistir a esse movimento vital, nós iremos abrir um espaço não para a renovação, mas para um aumento das preocupações, da ansiedade, do estresse, da decepção e da insatisfação. A fase da lua negra também é associada a mistérios do sangue, como a menstruação, a gravidez e a menopausa. Ao sobrepor o ciclo lunar sobre o menstrual, podemos observar que a lua cheia corresponde à ovulação.
e a negra equivale à menstruação. Conceito válido para as mulheres que pertencem ao ciclo da lua branca, quando a ovulação coincide com a lua negra e a menstruação com a lua cheia. A mulher pertence ao ciclo da lua vermelha, diferentemente do tipo da lua branca, que tem melhores condições energéticas para expressar as suas energias criativas e nutridoras por meio da procriação, sendo considerada a boa mãe. E a mulher da lua vermelha direciona as energias criativas para um desenvolvimento mais interno, né, mais interior, e pode usar a energia sexual para fins mágicos, por isso que ela é chamada de maga ou de feiticeira. Ambos os ciclos são expressões da energia feminina, nenhum deles sendo melhor ou mais certo do que o outro. Ao longo da sua vida, a mulher ela vai oscilar entre os ciclos branco e vermelho, em função das suas emoções e variações hormonais ou circunstanciais. Quando a mulher ela é alinhada com o ritmo do seu corpo durante o seu ciclo menstrual, ela deseja e precisa se retirar das atividades cotidianas e repousar, né, em silêncio. Ao negar essa necessidade, a sua condição feminina e continuar como se nada tivesse acontecendo com o seu corpo e com as suas emoções, a mulher acaba exacerbando os sintomas costumeiros e o seu corpo se revolta, expressando cólicas, hipersensibilidade, ansiedade, irritabilidade, depressão, dores, tensões, raiva, lágrimas, ou seja, né, a difamada TPM. Abafada com remédios, ignorada, controlada ou anulada com hormônios. As antigas culturas, centradas na reverência à deusa e no respeito à mulher, sabiam que a menstruação representava um momento de maior poder da mulher, quando as suas energias psíquicas e espirituais eram exaltadas e o seu sentido aranha podiam recepcionar avisos, mensagens e visões nos planos sutis. Por temerem o poder feminino, as sociedades e religiões patriarcais declararam que o período menstrual tornava a mulher impura e perigosa. Nossa, gente. Né? Mas enfim, infelizmente muitas mulheres ainda acreditam nisso. Uma outra fase da vida feminina associada com a lua negra é o último mês da gravidez, assim como a menopausa, que é a fase final do ciclo menstrual e é a que mais se aproxima dos temores e desafios da lua negra. Nas antigas culturas, as mulheres pós-menopausa, elas eram respeitadas e honradas como sábias, possuidoras do poder de cura, visão e magia. A menopausa, ela simboliza o começo da fase escura da vida, não como um ostracismo ou uma decadência, mas como o início do amadurecimento psíquico da expansão dos dons esquecidos ou reprimidos. Um tempo para se cuidar, expandir, evoluir e partilhar a riqueza interior e a sabedoria aprimorada ao longo das vivências e experiências. E à medida que a mulher pós-menopausa confronta as mudanças no seu corpo e a transformação no seu estilo de vida, ela irá perceber que algo da sua antiga identidade está sumindo devido às mudanças de prioridades. Não mais em cuidar dos outros, e sim de si mesma. E ela precisará descartar velhos padrões na maneira de pensar, de sentir, de agir e começar a expandir os seus horizontes, interesses e realizações. Acima de tudo, e sempre, deverá reprogramar ideias e conceitos negativos relativos ao envelhecimento e à decorrente desvalorização e marginalização social das mulheres de mais idade. É necessário ter coragem e assertividade para se movimentar com graça, energia e segurança nos anos de maturidade física, aceitando sem sofrimento ou negação as mudanças inerentes à idade. Se resgatarmos o poder da lua negra e da deusa negra, os seus ensinamentos vão nos libertar do medo da mudança, da transição, do envelhecimento e da morte. Então, enterra-se o velho ciclo e, né, a gente acaba parindo um nascimento do novo. E nós devemos ter em mente que esses períodos de lua negra é uma fase escura que corresponde à finalização de todos os processos cíclicos e que ela é necessária numa transição para começar um novo processo. Então, as coisas que são encerradas nessa fase é porque cumpriram a sua função e elas precisam ser liberadas, desintegradas, essas energias. E a lua negra é a transição entre a destruição do velho e a criação de um novo, o processo chamado de transformação. E é na lua negra que ocorre a cura e a renovação, como a criação de novas formas de expressão pessoal, relacionamentos, habilidades, crenças e valores. A dor e o desespero que surgem no processo de liberação dessa energia vital, das formas ultrapassadas, contribuem para a reutilização dessa energia visando um novo objetivo. Então é necessário que sejam encarados esses medos e ter uma coragem de libertar das amarras dos condicionamentos e das limitações, confiando na condução da deusa escura para atravessar sem sofrer os períodos de lua negra e renascer ao raiar de um novo dia. A lua negra também tem uma representação em Lilith e no mapa astral.
seja como Dark Moon Lilith, seja como Lilith Asteroide 1181 e Lilith como a estrela fixa ou Algol. O asteroide Lilith simboliza a paixão feminina, a capacidade de liberar a raiva reprimida e resolver os conflitos de poder oriundos da inferiorização da mulher nos relacionamentos. O perigo da sua influência reside na dificuldade da pessoa em se enquadrar nas normas sociais ou no convívio grupal, sendo a sua personalidade um pouco, digamos que, excêntrica. Na astrologia, a sua energia se assemelha com a lua crescente e o vigor da donzela, a rebelde que luta pela liberdade e pela justiça. Como arquétipo da deusa negra, o asteroide Lilith é associado com a 8ª casa do mapa astral e com o signo de Escorpião, o arquétipo de Perséfone, né? A estrela Algol, a constelação de Ofíaco, bem como os temas de sexo, obsessão, transformação, magia, tabus e morte. E ele pode personificar os aspectos coletivos escuros também, ocultos ou demoníacos, como a repressão do sexo e as suas distorções pela repressão religiosa e normas sociais. O esquecimento de como usar e desenvolver a intuição. Então, Lilith representa o aspecto demonizado da mulher, resultado de projeções culturais de longa data que definiam os atributos e funções femininas como perigosas, vergonhosas e indignas de confiança. Nossa, como somos cruéis. Lilith representa o direito de reivindicar o poder original da deusa escura, a aceitação da escuridão e não somente da luz como uma face da natureza humana. E a sua energia não pode ser negada ou retificada por ser oriunda da profundeza da psique. É um traço de personalidade que é mantido oculto ou um poder interior que passa despercebido e o potencial intelectual não revelado. No mapa astrológico, o asteroide mostra onde e como experimentamos os temas de renascimento, de rejeição, de raiva explosiva, divergências de poder e de fuga. Ele revela a área de conflitos e dos julgamentos sociais que impõem estereótipos de comportamento feminino em função das normas e dos padrões patriarcais masculinos. Também assinala segredos, aspectos misteriosos ou escuros. Aponta aborrecimentos, dúvidas, medos. Bem aspectado, indica poder interior, força de resistência, habilidade em seduzir ou persuadir e como precisa afirmar e viver a sua verdade pessoal. Nos mapas femininos, o asteroide Lilith descreve as situações repressivas, quando não somos livres para nos expressar nem aceitas ou valorizadas por quem realmente somos, ou ficamos impedidas de agir, escolher ou determinar as circunstâncias da nossa vida. Podemos ser obrigadas a obedecer aos outros ou pressionadas para suprimir qualidades consideradas como inaceitáveis ou ameaçadoras, como a sexualidade, a rebeldia, a independência e as experiências de negação e humilhação, que contribuem para o acúmulo de ressentimentos abafados que podem provocar uma explosão de raiva reprimida, quando enfim falaremos a nossa verdade. E Lilith, como a lua escura, como a Dark Moon Lilith, seria como se fosse um segundo satélite da Terra. Diferentemente da lua, que expressa emoções subjetivas e pessoais, a lua escura representa o instinto primal, objetivo e impessoal que repercute dos planos físicos e emocionais. Quando a sua expressão é negada, o seu efeito é extremamente negativo. E quando a sua energia emocional é canalizada para os centros superiores, ela aumenta a habilidade mental, criativa, estética e até mesmo espiritual. E como representa a sombra, a parte inconsciente da nossa psique, responsável por muitas das nossas ações e escolhas. O significado da lua escura é ligado à percepção do absoluto, aos sacrifícios em termos psíquicos e às vivências espirituais. Como contraparte da lua, ela reflete as nossas experiências infantis e define os padrões de relacionamento interpessoal. A sua colocação no mapa indica como ultrapassar esses condicionamentos culturais e familiares e criar estratégias para a convivência, a expressão da criatividade e a evolução. Seus trânsitos nos atingem em um nível muito profundo e reagimos através dos medos guardados nas nossas sombras. E podemos ter uma reação rápida ou não, dependendo da sua localização e dos aspectos no nosso mapa. No período chamado da noite escura da alma, descemos até o fundo do poço, do inconsciente, e encontramos os aspectos da mãe ceifadora, que nos ajuda a remover os bloqueios e limitações e nos eleva ao encontro da mãe nutridora, que pronuncia um novo ciclo após a purificação e o fortalecimento do ser. A lua pode ser comparada com uma atividade esotérica dos padrões subconscientes, surgindo na nossa consciência como reações emocionais instintivas e uma memória pessoal. Lilith aparece como uma atividade esotérica do subconsciente que se manifesta como respostas mentais, instintivas e memória social. Ela descreve aquilo que é oculto ou nebuloso no caráter humano,
ou a busca da gratificação acima das considerações emocionais e materiais. Como a manifestação da lua escura simboliza de que forma e em quais áreas nós vivenciamos os aspectos distorcidos de Lilith, como a angústia, a amargura e esses sentimentos mais densos, como alienação, medo, ódio, rejeição da sexualidade, o desejo de vingança, né? Pela sua posição no mapa astral, Lilith indica onde ou por que meio quem, né, é manifestado a objetividade emocional ou a ausência, né? E ela atua de uma forma positiva sobre o intelecto, ativando talentos, mas impede a realização de desejos ou interesses egoístas, criando medos e bloqueios. Quando os medos são encarados, a colocação de Lilith no mapa torna-se um portal para um nível mais elevado de compreensão espiritual e o decorrente amadurecimento. A lua escura descreve o nosso período de exílio, quando, por rejeição, a sombra distorcida pela dor envenena a nossa psique com imagens de vingança e retaliação. E essa fase escura descreve também como planejamos e executamos essas retaliações, atraindo assim, às vezes, possivelmente, algumas entidades não muito benéficas, né, que podem nos ferir e destruir pela manifestação grotesca da nossa vida. Isso acontece quando as pessoas se tornam escravas de seus desejos. A lua escura nos oferece um espelho que reflete a nossa dor nas sombras escuras da psique. Os ensinamentos da deusa escura nos possibilitam achar a chave para o nosso renascimento através do autoconhecimento, pois o espelho dela reflete a verdade ou a negação e ela nos liberta para sermos nós mesmas, sabe, livre de corpo e essência como Lilith, ou nos ensina a separar a realidade das ilusões e mentiras como Kali. É a sua luz que irá nos conduzir na escuridão, e nos seus braços iremos nos recolher e no final da dança esfirilada antes de atravessar os portais para o além. A deusa negra ativa o poder que vem do nosso ventre e nos incentiva para falar a nossa verdade e manter a nossa identidade. Ela é a chave para a expansão da consciência e a escuridão lunar vela o seu grande mistério e o da renovação, do renascimento. Astrologicamente, Lilith, como lua negra, é um ponto associado à maior distância da lua em relação à Terra. No nível simbólico, a Lilith liberta a mulher no contexto social, enquanto que a lua enquadra a mulher no ambiente doméstico. No nível mais sutil, ela nos proporciona um contato com a inteligência emocional, alimentada pela sabedoria instintiva, atuando em associação. E ela é um ponto misterioso que nos incita a avaliar e purificar os desejos negativos para alcançar a verdade profunda no nosso coração e perceber os anseios da nossa essência. O seu aprendizado é de vivência intensa, seguida de desapego e entrega para o chamado da nossa essência. A sua energia é sutil e invisível, mas perceptível, ativando o desejo do coração e vencendo as limitações, por ser impulsionada pelo espírito. A lua negra personifica os ciclos da morte e renascimento, conduzindo-nos para o encontro com a nossa verdade e a decorrente transmutação. O segredo da transformação alquímica de Lilith reside na escuridão da fase final do processo. Tríplice lunar, onde a deusa escura, regente da lua negra, destrói para renovar, iluminando a verdade para percebermos como as pessoas e as situações elas realmente são. A lua negra fornece as informações antes ocultas e inconscientes sobre a existência da sombra, os medos primários que bloqueiam ou sabotam a nossa vida e que determinam a forma com que julgamos a nós e aos outros. Resgatar e vivenciar esse conhecimento oculto ou esquecido representa um ato de nutrição espiritual fornecido pela energia maternal do arquétipo, reunindo as partes perdidas ou desconectadas de nós mesmos. A lua negra nos devolve o poder da integração e reafirmação da nossa essência sagrada, telúrica e lunar. O símbolo astrológico da lua negra se assemelha a uma foice escura e um semicírculo com uma cruz embaixo. A foice da deusa corta aquilo que é falso, que não é essencial e que é desprovido de autenticidade. Então, enxergar a verdade nas estruturas e relacionamentos nos impulsiona para nos libertarmos de tudo que é baseado em falta de respeito ou de confiança mútua. A compreensão e clareza obtidos pelo simbolismo da lua negra nos auxiliam a reconhecer as nossas carências e falsas necessidades que nos forçaram a assumir ou aceitar papéis que não estão em concordância com o nosso verdadeiro eu, com a nossa essência. Então, a interpretação astrológica da lua negra enriquece a análise do mapa natal, porque Lilith simboliza a vida interior,
os poderes ocultos, os dons latentes, o inconsciente e o subconsciente, a atuação ou a influência de energias sutis reprimidas ou negadas. Também são atribuídos ações compulsivas e refletidas, as influências ou consequências kármicas e os aspectos instintivos e sombrios da personalidade que escapam ao controle racional, que são as chamadas sombras, né? Mas lembrando que o karma aqui ele não diz respeito a uma punição, mas o karma em essência realmente, né, com seu significado original, que é nada mais, nada menos do que as consequências, sejam elas positivas ou negativas, das nossas ações. E percebe-se como e onde devem ser cortadas essas amarras, os nossos falsos papéis, decepções e ilusões, expressando quem somos de fato na nossa essência. Mergulhando na escuridão, podemos liberar a dor para nos purificar e resgatar as nossas partes perdidas ou rejeitadas, completando assim a inteireza do nosso ser, da nossa essência. Comparam Lilith a Saturno, e ambos representam circunstâncias limitadoras e também disciplinadoras, que nos forçam a atitudes realistas, enquanto Lilith num plano emocional e Saturno no nível mais material. Assim como Saturno nos limita materialmente, onde não há uma responsabilidade e comprometimento, Lilith frustra e inibe onde existe imaturidade emocional ou um sentimentalismo exacerbado. A lua negra tanto traz dificuldades e obstáculos, quanto expande a nossa capacidade de vencê-los e assumirmos as rédeas da nossa vida. Ambos são forças que disciplinam e estabilizam. E Lilith em relação aos nossos desejos negativos. Lilith simboliza o poder da noite e é um aspecto da mãe negra, o arquétipo da mulher selvagem e livre, que corta o superficial, expõe o essencial e revela a consciência pura e a essência sem deixar diminuir pelas limitações, sacrifícios e a inevitável dor. Lilith abre os portais para o conhecimento oculto, para o inconsciente e para os níveis profundos da nossa verdadeira natureza, sendo, portanto, uma guia valiosa e um auxílio na expansão da consciência. E é interessante essa análise toda da lua negra, do aspecto escuro, né? Porque a sociedade, ela ensina justamente você a temer a escuridão, você temer as trevas, associando as trevas à escuridão com algo maléfico, com algo ruim. E justamente por quê, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos, a gente vê que a luz demais cega, a sombra demais cega, mas é somente através das sombras, somente através das trevas, somente através daquilo que está oculto, que a gente consegue transcender e consegue sair desse ciclo de vida e de morte, de reencarnação, né? Porque tem muita coisa aí que é falado, que na verdade é uma papagaiada grotesca e que muita gente diz, não, tá todo mundo falando, então eu vou seguir por esse mesmo caminho, sendo que na verdade não é bem assim. Enfim, esse aqui foi o vídeo, né? Poder da lua negra, poder da lua escura, com toques de Lilith também. E até o próximo vídeo. Obrigado por quem ficou até aqui. Tchau!